No livro de Apocalipse, o termo Babilônia se refere a um império de domínio global e sobre os seres humanos. Sua influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. E agora, como viveremos? Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. A Bíblia Sagrada tem a orientação para o povo de Deus. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em 13 lições rigorosamente preparadas pelo pastor Douglas Batista, veremos como a deturpação das doutrinas bíblicas prejudicam a busca por uma vida de santidade, a crescente desconstrução do gênero humano, a necessidade de cultivar uma convicção cristã diante desses e outros desafios, sendo a Igreja do Deus vivo nesse mundo. Adquira hoje mesmo a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Lições Bíblicas Jovens. Lição 13. A beleza da unidade espiritual. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, a paz do Senhor Jesus, prezada professora. Nós estamos nesta oportunidade aqui para trabalharmos a última lição desse trimestre. Exatamente, já estamos findando o nosso trimestre e de antemão quero deixar aqui a nossa palavra de gratidão, de dizer que todo esse caminho que nós trilhamos neste trimestre foi muito abençoado e muito proveitoso para mim e espero que tenha sido para você também. Sempre na última aula, é muito importante nós fazermos uma pequena revisão de todo o conteúdo que nós aprendemos e estudamos ao longo do trimestre. A bem da verdade, do ponto de vista pedagógico, a revisão e a aplicação, ela sempre tem que estar presente nas nossas aulas. Toda aula é necessário que você não deixe de revisar o tópico anterior, fazer a ligação de uma lição com a outra, Isso é muito importante pensando no aproveitamento do aluno na sua classe. Então aproveite esse momento para fazer algumas revisões, pegar aqueles pontos da lição 1, por exemplo, que a gente tem uma introdução do livro dos Salmos, recordar com eles, como que algumas características que falamos lá na primeira lição puderam ser vistas, ao longo dos nossos estudos, quantas coisas profundas, edificantes, importantes nós vimos ao longo do trimestre. Então é muito importante você reunir essas principais informações e fazer uma revisão com a sua classe, deixando bem claro que o livro de Salmos ele tem esse propósito de abençoar a nossa vida espiritual, de trazer em nós uma devoção, a Deus de uma maneira mais eficaz e de uma maneira mais abençoada. E então nós partimos para a nossa última lição, que é com base no Salmo 133, outro salmo bem querido de nossas igrejas, E esse salmo, ele fala a respeito da beleza da unidade espiritual. O Salmo 133, ele traz para nós duas imagens bem importantes. A imagem do óleo, da unção sobre o sumo sacerdote, e a imagem do orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião.
Então, essas duas imagens são as imagens que constituem o Salmo, que constituem, nesse sentido, o Salmo 133. Se você observar o versículo de número 1, diz assim, está aí na tela, inclusive é o texto principal da nossa lição. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo, ele é um salmo dos degraus. Nós podemos denominá-lo como um salmo dos degraus. O que é os salmos dos degraus? É o salmo de peregrinação. Já falamos um pouquinho lá na primeira lição, que há um conjunto de salmos de degraus, porque são os salmos que o povo peregrinava, subia ao monte para o tabernáculo ou para o templo, cantando até chegar ao local de adoração. Então essa é a ideia. E o Salmo 133, ele inicia dizendo que é bom, é suave, é maravilhoso que os irmãos vivam em união. O que essa expressão irmãos quer dizer? Aqui a expressão irmãos é a visão do salmista da unidade de uma família natural. Ele está dizendo que a unidade entre os irmãos de sangue é bonita, é bela. E aqui vale a pena para a gente perceber essa conotação de ver que a Bíblia Sagrada, ela mostra exatamente o oposto. Ela mostra a imagem de irmãos guerreando entre si. A gente vê isso, por exemplo, com o sobrinho de Ló e Abraão, uma briga entre família. Nós vemos isso com Esaú e Jacó, um confronto entre eles. E o que uma guerra entre família traz? Desarmonia, mal-estar, sentimento, né, de completo mal-estar. E por isso que o salmista, ele diz, do contrário de uma guerra entre irmãos, quão bom e quão suave é quando a família está unida, quando os irmãos estão unidos, quando há bondade, harmonia, a família inteira é abençoada, a paz se estabelece no ambiente, é muito melhor desfrutar da paz e da harmonia do que desfrutar de um ambiente confuso, de um ambiente degradante. Essa é a ideia que o salmista quer mostrar. E ele complementa isso agora trazendo essas duas imagens. Ele mostra a unidade é tão boa e tão suave que é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. O salmista aqui, ele está mostrando o momento da unção do sumo sacerdote. É o momento, do ponto de vista religioso, mais importante da religião judaica. E essa consagração, que acontecia uma única vez na vida do sacerdote, tratava-se de coisa santa, era uma coisa santa. E o perfume do óleo exalava todo o ambiente, porque escorria sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a veste, bem como toda a veste de Arão. E a comparação é muito clara. Como bonito é esse ato, a unidade espiritual do ponto de vista de Deus é como algo sagrado que destila um bom perfume e formosura e doçura em qualquer ambiente que passar. As pessoas percebem
Então olha que imagem extraordinária, né? A imagem da consagração, exalando o bom perfume, trazendo uma perspectiva de santidade e contagiando todo o ambiente. Assim é uma vida de unidade. Outra imagem que o salmista usa é o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aqui há uma geografia, um entendimento geográfico muito interessante. Nós colocamos na lição que o Monte Hermon está distante dos montes Sião, né? No mapa, você pegando o mapa, ele está bem acima do Monte Sião. Enquanto no Monte Hermon há um momento, digamos, mais frio, mais um ambiente de temperatura muito mais amenas, aqui no Monte Sião, né, onde fica o templo, há um sol mais escaldante, há uma sequidão, né, que traz até um mal-estar. Mas ao longo do tempo, esse Monte Hermon, que tem um pico coberto de neve, ele vai fazer com que o seu orvalho desça e vá descendo ao Monte Sião e vá refrescando aquela região. Agora, no lugar da sequidão, há maior umidade, há agora um momento de maior frescor naquela região. E o salmista está usando essa visão para dizer a unidade, a união é exatamente como esse fenômeno da natureza. Ela vai exalando, ela vai trazendo frescor ao período de sequidão, ela vai trazendo saúde em momento de enfermidades, ela vai trazendo alegria e vida para toda uma família espiritual. É muito importante, professor, que você trabalhe essa imagem para a classe. Nós falamos ao longo das lições que a imaginação é uma faculdade cognitiva muito importante para a aprendizagem. Então, estimule os seus alunos a imaginarem essa imagem gloriosa do óleo caindo sobre as vestes, a barba de Arão, e dessa imagem gloriosa do Monte Hermon levando frescor para o Monte Sião e o ambiente sendo completamente adornado, refrescado. Ou seja, é isso que o salmista quer dizer com a importância da unidade na família espiritual. Tendo feito essa imagem e essa importância, o segundo tópico é um link que fazemos agora com o texto de João 17, 20 a 23, que é a oração de Jesus pela unidade da igreja. Ali nós vemos que da mesma forma que o salmista desejava que a nação compreendesse o valor, a beleza e a importância da unidade espiritual, o nosso Senhor desejou a perfeita unidade da sua igreja. E note que a unidade da Igreja de Cristo, de acordo com a oração do Senhor Jesus, é uma unidade que começa em Deus. O Senhor Jesus, em João 17, ele toma o relacionamento dele com o Pai como modelo do relacionamento da igreja com ele e com o Pai. Então, essa unidade de irmãos, entre irmãos, não é possível se primeiro o relacionamento individual com Deus não estiver estabelecido. No ambiente espiritual da Igreja de Cristo, nós primeiros temos uma
relação vertical com Deus. Então nós aprofundamos nossa relação com o Pai, nós aprofundamos nossa relação com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. E então nós podemos ter aí uma unidade entre irmãos, uma unidade, no nosso caso, contextualizando para os jovens, uma unidade entre a juventude da igreja. Ou seja, a ideia de uma juventude divorciada de uma profunda convivência cristã na igreja local não tem rastro na Bíblia. Ou seja, é muito importante que a gente aproveite essa imagem para estimular e trazer uma compreensão dos nossos jovens a importância que tem de conviver no seu departamento, de conviver com os seus outros parceiros jovens, amigos, irmãos em Cristo, que estão ali comungando da mesma fé. Ou seja, o jovem cristão, como já falamos também em outras lições, não pode viver isolado. Nós conseguimos desenvolver os nossos valores cristãos dentro da comunhão. E no caso dos nossos jovens, dentro da comunhão da realidade do grupo dos jovens. Essa é uma característica perfeita que o Senhor Jesus faz, rogando ao Pai, pedindo ao Pai, de que essa união seja uma união atestada, comprovada, com pessoas de fora e de dentro da igreja. E nessa oportunidade eu gostaria de destacar 3 elementos fundamentais que nós podemos abordar a respeito da unidade da igreja e da unidade do grupo dos jovens, né? O primeiro elemento que nós trabalhamos e abordamos na nossa lição é a unidade na doutrina. Exatamente isso. Olha, é possível falar de doutrina com jovens? Sim, claro que é possível e é necessário. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja de Cristo perseverava na doutrina. O jovem cristão, ele precisa ter, sim, na sua mente uma preocupação doutrinária. Que tipo de doutrina nós afirmamos? Que tipo de discurso, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos estabelecendo? Toda a nossa prática, toda a prática de jovem, em qualquer ambiente que ele for viver, precisa estar ancorada no ensino sadio e firme da palavra de Deus, e isso vem por meio da doutrina. E quando nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando também de um exercício intelectual. E esse é um ponto muito importante que não pode ser nem polêmico. Deus nos deu a faculdade do intelecto para que possamos entender. Para obedecermos à palavra de Deus, nós precisamos primeiro entender, compreender. E esse entendimento vem por meio da iluminação do Espírito Santo e também junto com o uso da faculdade do intelecto que nós fazemos ao ler uma palavra, ao lermos a Escritura e a pensarmos e meditarmos sobre ela. E isso é preocupação doutrinária, é compreender o que está ensinado, pegar aquele ensino e aplicar nas nossas vidas. Então, nesse sentido, é muito importante você conversar sobre isso com a sua classe, né? Uma preocupação de unidade doutrinária. O que é que nós afirmamos a respeito da natureza de Deus? O que afirmamos a respeito da natureza da Trindade? O que afirmamos a respeito da volta de Jesus? A visão que temos a respeito da volta de Jesus determina diretamente a nossa visão sobre a evangelização. Nós temos uma juventude que evangeliza, nós temos uma juventude que discipula. Isso tem muito a ver
com o tipo de doutrina que está estabelecido na mente e no coração do jovem. Então, estimule isso. Pergunte se alguns deles conhecem a declaração de fé das Assembleias de Deus. É um texto curto, mas é um texto tão importante, é um compêndio de doutrina que nós vamos ter acesso com base na palavra de Deus, do que a nossa igreja crê, professa e aceita. Então, trabalhe essa importância da unidade doutrinária. Os nossos jovens desejam sim, e graças a Deus por isso, que temos visto Deus levantando muitos jovens com interesse, claro, com a palavra de Deus, de procurar conhecer as suas raízes históricas, suas raízes bíblicas, e isso é uma bênção. Em segundo lugar, é muito importante também ter, que é um outro elemento de unidade, é a unidade na piedade. É claro que nós temos que exercitar o nosso intelecto, nós temos que conhecer, nós temos que ler, nós temos que professar, mas sobretudo também, eu coloco isso na lição, não basta apenas conhecer a doutrina correta. Conhecer a doutrina correta não é suficiente. É preciso amar e viver a doutrina correta. Um dos grandes pontos importantes é estabelecermos uma relação de afeto e de amor com aquela verdade que nós estamos conhecendo. E isso só é possível quando nós estabelecemos uma relação com o Deus da verdade que nós estamos conhecendo. Quando nós aplicamos na vida o ensino de Jesus, quando nós aplicamos no dia a dia o ensino de Jesus a respeito de um determinado assunto. E isso vem por meio da vivência daquela doutrina que eu experimentei e, sobretudo, do meu relacionamento profundo com Cristo e com o Deus da Bíblia. Nesse sentido, prezado professor e prezada professora, é preciso estimularmos uma experiência viva com a doutrina da palavra de Deus. Um dos grandes problemas é conhecermos a doutrina correta, mas não experimentarmos as consequências gloriosas dessa doutrina. Não haveria valor, ou não haverá valor, se nós ficarmos só na teoria. É exatamente o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, quando ele faz a analogia do homem que constrói a sua casa sobre a rocha, com um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Qual é a grande diferença? A diferença é de quem ouve, guarda e pratica o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Quem ouve, guarda e pratica é igual a um homem que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio o dia mau, mas ele continuou com a casa dele estabelecida e firme. E o homem que construiu a casa sobre areia é aquele que ouve, é aquele que estuda, é aquele que lê, é aquele até que acha interessante, mas só fica aí. O texto diz que veio a tempestade, saiu destruindo tudo e a sua queda foi muito grande. Então nós precisamos ter unidade na doutrina, mas unidade na piedade. É preciso doutrina, mas é preciso fervor. É preciso doutrina, mas é preciso vida de oração. É preciso doutrina, mas é preciso vida com Jesus, orando, clamando, se envolvendo com as atividades espirituais do corpo de Cristo, evangelizando, clamando ao Senhor, buscando os perdidos, colocando em prática, amando, partilhando tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
E, finalmente, o terceiro elemento da unidade cristã, a unidade do serviço. É a prática do que aprendemos. A palavra de Deus diz que a igreja de Atos dos Apóstolos perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Então, aquela igreja, um dos atos belíssimos dela é que ela supria a necessidade de cada crente, de cada discípulo que ali estava. É muito importante você estimular os jovens da sua classe a pensar na necessidade do outro, a pensar naquilo do seu companheiro que está às vezes do lado e que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um incentivo e que precisa de uma ajuda. Que tal experimentar, olhar a necessidade de outro e em unidade, se for o caso, suprir a necessidade do outro? Há muitas possibilidades que podemos fazer, mas Deus nos chama a sermos unidos no serviço da assistência a quem precisa, no serviço das atividades da igreja local, né? Na escola dominical, no ensaio do departamento dos jovens, no grupo dos jovens, nos cultos, nos eventos estabelecidos. Tudo isso é unidade no serviço. Esse é o desejo de Deus acerca da beleza da unidade. A Igreja de Cristo precisa estar unida, em primeiro lugar, com o Senhor da igreja. E, em segundo lugar, experimentar essa unidade na experiência concreta da vida cristã. Que a mesma beleza que nós encontramos no Salmo 133, nós possamos encontrar no nosso ambiente em que servimos a Deus. Que a unidade entre irmãos seja contemplada por nós onde congregamos. Que sejamos unidos na doutrina, que sejamos unidos na piedade e que sejamos unidos no serviço. Eu quero desejar a você, prezado professor e prezada professora, o encerramento de trimestre abençoado na presença de Deus, que essas lições preciosas que aprendemos ao longo desse trimestre estejam guardadas no teu coração, estejam guardadas no vosso coração, no coração da sua classe, de modo que possamos orar melhor, que possamos louvar melhor, que possamos devotar a nossa vida de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais quebrantada. Lembre que o propósito do estudo do livro de Salmos é potencializar a nossa vida devocional. Que sejamos tocados pelo Espírito Santo a nos aproximarmos mais de Deus, a cuidarmos mais do nosso interior, a conjugarmos pensamento, sentimento e vontade com as coisas de Deus. E temos certeza que o Senhor abençoará a nossa juventude. Um domingo de bênçãos, uma escola dominical de bênçãos na presença de Deus e um excelente encerramento de trimestre. Deus os abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Uma influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Adquira hoje mesmo a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.